Eu quero falar sobre a palavra do Senhor. Tonight I want to talk about God's Word. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu tablet. And I want you to follow up with your Bible or your phone or your tablet. Nós vamos ler alguns versículos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. We're going to read a few verses on the letter of Apostle Paul to the Colossians. Capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Chapter 3, from verse 1 through 10. Essa carta, enquanto você procura, vou contar uma história rápida de como essa carta foi escrita. While you open your Bible, I'm going to tell a short story about how this letter has been written. Paulo estava preso em Roma. Paul was arrested in Rome. E ele estava cumprindo a sua pena em uma casa, uma residência. Era uma prisão domiciliar. And he was spending his conviction inside the home, in a house. Então, nessa primeira parte, da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas cartas. So in this first piece of Paul's life, that's when he wrote this letter. Junto com outras cartas aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Along with other letters to the Galatians, to the Ephesians, and the Colossians too. Vamos ler a palavra do Senhor. Let's read God's Word. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação e a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. So Colossians 3, 1 through 10. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on the earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming. You used to walk these ways in the life you once lived. But now you must also rid yourselves on such all these things, as anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other. Since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of its Creator. Você pode perceber, quem entende de segurança ou que já passou no teste de direção? You can take some look on us. If you understand about security or you have been approved on the road test on driving.
Você pode ver que este sinal é um sinal padrão na estrada. You can see that this sign is a standard sign on the roads. Se você, por exemplo, caminhar na rodovia 35E, If you, for instance, you're riding on the highway, on the freeway 35E, você vai observar que na área de construção, este sinal está colocado na área de construção. you're gonna notice that during the construction side of the road, you're gonna see that this sign is present there. Porque quando os caminhões estão dirigindo, às vezes na pressa de fazer o serviço, Because when some trucks are riding, trying to rush to do their services, eles esquecem da altura do caminhão e podem esbarrar em um viaduto ou até mesmo numa rede de alta tensão. they forget about the clearances of the trucks, and sometimes they can reach some of the bridges or like a high voltage transmission line. Então, para nós, o apóstolo Paulo está falando bem claro que nós temos um perigo diante de nós. So for us, Paul is saying very clearly that we have a danger in front of us. E o maior perigo nosso é a nossa própria natureza humana. And the highest danger we can confront is our own human nature. Covardemente, eu digo que é covardemente, às vezes nós transferimos a culpa para o inimigo ou a culpa para alguém por você ter algum problema. Sometimes cowardly we try to transfer the guilty of this problem to someone, but it's a problem that you have for yourself. Até mesmo para o inimigo. And maybe sometimes for an enemy. O maior inimigo seu está dentro de você. Your greatest enemy is within you. Porque nós temos o velho homem que sempre quer sair para fora. Because we have our old self that always wants to go outside. Eu sou crente, mas o meu braço não se converteu ainda. Pode dizer alguém. I'm a believer, but my arm haven't converted yet. Someone can say. Eu sou um português e eu tenho o sangue quente. I can be a descendant of Portugal and I have a high blood. Ou então eu sou alemão e eu tenho que cortar os outros igual corto salsicha. So maybe I'm a German and I want to slice people the same way I slice some sausage. Não é desculpa. You can not have an excuse. O apóstolo Paulo, lá na prisão, está falando para aquela igreja amorosa. Apostle Paul in the prison is talking about that lovely church. Você tem que matar os seus membros que estão na terra. You need to kill your members that are on earth. Você tem que tomar cuidado com a impureza, com a afeição desordenada. You have to be worried about the impurity, about the lust. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5 dessa carta. That's what Paul says on the verse 5 of his letter. Não, eu trabalho 2, 3 trabalhos e eu vou mandar o dinheiro todo para o Brasil. So I'm working in 2, 3 jobs and I'm gonna send all the money back to Brazil. Nós estamos usando os nossos corpos, os nossos membros que foram feitos para glorificar a Deus. We're using our bodies, our members that have been built to glorify God Para o nosso bel prazer. for our own desires. E este é o maior perigo que corremos nos nossos dias atuais. And that's one of the greatest dangers that we are living on nowadays. Eu olho para a história da Igreja Brasileira da Esperança, I can check the history of Brazilian Church of Hope, conversando com um e conversando com outro. talking to one and talking to another. Pastor Davi Ibe fez um trabalho maravilhoso nesta igreja. Pastor David Ibe has done such a wonderful work in this church. E os pastores que me antecederam, Pastor Thales, Pastor Leandro. And also the other pastor that were before me, Pastor Thales and Pastor Leandro. Mas nós não podemos viver do passado. But we cannot talk about only the past. Nós não podemos pensar no que foi feito antes. We cannot just think about the things that were done before. Nós temos que pensar no futuro. We need to think about the future. E para pensar no futuro, And to think about the future, nós temos que nos desviar dos perigos da nossa estrada em construção. we
we need to deviate on the dangers of the construction road. Nós estamos nessa estrada construindo esse caminho para chegarmos até o céu. We are on this road, building this highway on the way to go to the heaven. E nós somos os trabalhadores dessa estrada. And we are the workers of this road. E tendo isso na sua mente, você pode ver que isso atrapalha o bom andamento da sua vida com Deus. Keeping that in mind, you're gonna notice that that's gonna make some troubles in your life, your relationship with God. Eu me lembro que quando eu era adolescente, o maior pecado na igreja era assistir as novelas da Globo. I remember when I was a teenager, one of the highest, like the worst sins I could commit was watching Globo soap operas. Porque era pecado na minha época ter televisão em casa. Because it was a sin in my times to have a TV in your home. Se você fosse lá para o fundão de Santa Catarina, era pecado uma mulher andar na garupa da bicicleta do marido. So if you go back to the countryside of Santa Catarina, it was a sin for you to go on the trunk of the bike of your husband. Bicycle? The bicycle. Não era moto, não era bicicleta mesmo que era pecado. It was a bicycle. It was a sin. Mas hoje o pecado está aí à solta. But today the sin is everywhere. Você abre uma página na internet e os seus olhos já pecaram. If you open a page on the website, your eyes are seen. Você vê que hoje tudo compra, guarda. Todo mundo quer um pedacinho de você. So every time you open a website, everything is telling you to buy something, to save something. Everyone wants to share a slice from you. Eu me lembro que eu gosto de lembrar quando eu era adolescente, porque quando eu era adolescente, essa igreja também estava sendo formada. So I like to remember when I was a teenager, because when I was a teenager, this church was already being built. Na casa de alguém, né? Pastor Arlen Spector, se eu não me engano. At the house of someone, on the pastor Arlen Spector. Tinha um bonequinho virtual que se chamava Tamagotchi. Quem se lembra do Tamagotchi? I remember a virtual toy that was called Tamagotchi, was a little doll. E ele queria tudo naquele boneco. And everyone wanted that doll. Tinha que dar comida, tinha que dar água, era uma coisa terrível. You had to feed it with food, water, and you had to give a lot of attention to it. Hoje todo mundo tem um Tamagotchi. Nowadays everyone has a Tamagotchi. Olha, eu fui no Brasil assim, o pessoal andando assim, ó. Atravessa a rua, pega o metrô, anda no avião. Ninguém fala mais com ninguém. So I went to Brazil and I see people on the streets do like that. So nobody talks to each other, they just go on the subway and nobody's like see each other. Hoje, você não usa mais a sua boca para falar palavras torpes. Nowadays you don't only use your mouth to say evil words. Você usa os 10 dedões. You use your 10 fingers to do that. Nós não pensamos duas vezes no que as nossas palavras podem causar. We don't think twice about something that our words can cause. Uma palavra de ira. Sometimes a word of wrath. Algumas vezes uma palavra de cólera. Sometimes a word of anger. Às vezes a malícia, a maledicência. Sometimes the malice, the slander. Olha, depois que o pastor Davi saiu, aquele pastor careca, aquele cara, vou te falar. So after Pastor David left, that bald pastor, so I can tell you. A igreja é um hospital. The church is a hospital. Sabia disso? Do you know that? Jesus falou: eu não vim para chamar os sãos, mas os enfermos. So Jesus said, I didn't come to bring those that are healthy. I came to bring those that are sick. Nós temos uma enfermidade. We have a illness inside us. Nós somos pecadores. We are sinful. O pastor não é santo. Pastor is not a holy one. E também não é bobo. And also is not a fool. Quando o lobo aparece, eu estou de olho. When the wolf is there, he's just checking out. Vamos parar com essa história de mentira. Let's stop with this story of lying.
Eu não estou falando que a igreja está mentindo. I'm not saying that the church is lying. Às vezes você é um limpador profissional trabalha na limpeza de uma companhia. Sometimes you're a professional cleaner of a company. E daí você vai no lugar lá onde você trabalha. So you go to the place where you work. E daí o presidente da companhia para na sua Ferrari. So the president of the company stops in his Ferrari. E aí você coloca o braço lá porque que ele mandou você limpar a Ferrari dele. And then you put your arm there because he told you to clean his car. Aí você tira uma foto, faz uma baita de uma pose. And then you take a picture, like a selfie. Eu abri uma conta no Instagram faz pouco tempo. I opened an account on Instagram. Meu Pai do céu. Holy God. Nós estamos vivendo de aparências porque isso agrada a nossa carne. We are living on appearances because these does good things for our flesh. Mas é mentira. But that's a lie. Porque faz as pessoas pensarem e acreditarem em uma coisa do que não é. Because you make people to think something that doesn't exist. Hoje é difícil, você manda uma mensagem para alguém, não tem mais como retroceder quando você mandou. So nowadays you send a message to someone, you cannot go back because you have already sent. É tão difícil construir um relacionamento. It's so hard to start a relationship. Uma meia dúzia de palavras eu posso destruir uma pessoa. Because if I have dozen of words, I can destroy a person. Uma atitude errada pode destruir uma grande amizade. So a faulty attitude can destroy one friendship. A gente tem que arrancar essa roupa velha do nosso velho homem e deixar esse negócio para trás. We need to put out these clothes of the old man and leave these things behind. O Senhor nos deu uma nova roupa, uma roupa limpa. God has given us new clothes, a clean one. Nós temos que deixar essas coisas perigosas que estão ao nosso lado. We need to leave these dangerous things outside. Lá no livro de Hebreus fala assim que nós devemos deixar de todo o pecado que nos rodeia. On the book of Hebrews, it says that we need to give away all the sin that is surrounding us. Nós vemos que Paulo estava preso lá em Roma. We see that Paul was arrested in Rome. Mas ele estava pensando lá na igreja, lá longe, em Colossos. But he was thinking about the church that was far aside in Colossians. Talvez você não pode sair dos Estados Unidos. Maybe you cannot leave the US. Talvez está esperando o seu visto, ou qualquer que seja a sua razão. Maybe you're still waiting for your visa or whatever situation. Mas o Senhor tem nos dado tantas oportunidades para abençoar a outros enquanto estamos distantes. But God has given us so many opportunities to bless other people while we are far away. O apóstolo Paulo fala no versículo 10 que este novo vestido Apostle Paul says on verse 10 that these new clothes tem a ver com conhecimento. has to do with knowledge. E lá no livro de Romanos capítulo 12 fala assim que nós devemos renovar a nossa mente. And the book of Romans chapter 12 says that we need to renew our minds. E renovando a mente começa o quê? Com conhecimento. And renewing our minds start with knowledge. Sabendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Knowing what's the good, perfect, and blessed will of God. Vamos pensar o que eu posso fazer de diferença Let's no meu start dia a thinking dia. what we can do differently on our daily life. Porque nós somos o maior perigo a nós mesmos. Because we are the greatest dangers for ourselves. Tendo isso em nossa mente, Keeping that in mind, muita gente está correndo para chegar no céu. some people are just running to reach the heaven. Mas assim como o caminhão que ganha por hora e que está cheio de coisa que quer sair na estrada em construção, But it's the same way as a big truck that's like getting money hourly, is driving on a construction road. e a basculante pode bater num poste, como mencionei no começo. And the top of the truck can hit some pole. Na nossa corrida, na nossa caminhada com Deus, nosso próprio eu, o nosso velho homem,
pode nos atrapalhar a nossa caminhada de santificação para chegarmos até Deus. In our walk with God, our old man can harm our walk with God. Não adianta eu querer cuidar das pobres baleias que aparecem mortas nas praias dos lugares distantes. It doesn't work for me to just try to take care of the whales that show up on some beaches and they're dead. Mas eu tenho que cuidar primeiro da minha casa. Because I start taking care first on my own house. É esse o nosso estado mental em procurarmos saber a vontade de Deus. That's our mindset. We need to look for the will of God. E a palavra de Deus é a fonte de conhecimento. And the word of God is the source of knowledge. Amen. Olha para cima. Look up. O apóstolo Paulo, eu acho que ele, nessa colocação dele, está sendo um pouquinho sarcástico no versículo 1 e 2. Apostle Paul, in his letter, I think in this piece is being a little sarcastic on the verse 1 e 2. 1 and 2. Ele fala assim, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Because it says like that, because you have been raised with Christ, ele começa afirmando isso. he starts mentioning that. É impossível alguém aceitar a Jesus e não estar ressuscitado em Cristo. Because it's impossible for someone that has received God and not be resurrected with God. Ele já está falando para a igreja, para o povo que já está em Cristo. He's already talking to the people that received God, that's in God. Então é isso que nós devemos nos preocupar. Buscar as coisas que são de cima. That's what we need to worry about. To look for the things that are up from the heaven. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Where Christ is seated on the right hand of God. Tenta imaginar o que Jesus está conversando com o Pai. Start imagining what Christ is talking to God the Father. É tão difícil às vezes entendermos como que são uma pessoa com três personalidades distintas, mas é o que a Bíblia fala, é um Deus, não são três deuses. So sometimes for us it's a really hard time to start understanding what's about one single God with three different personalities. Mas é um só. But it's only one God. Eu estive por 4 dias no Rio de Janeiro. I've been for 4 days in Rio de Janeiro. E eu fui completamente transformado a minha visão de mundo. And I've been completely transformed on my way to see the world. Só fazem 2 semanas que eu estive lá. It's been only 2 weeks that I was there. Eu estava por motivos pessoais. I was there for personal reasons. Mas ao ver as crianças caminhando na rua, But when I saw the children walking down the streets, sem ter para onde ir, not having anywhere to go, eu visitei um orfanato de crianças, de menores de rua que estão esperando a adoção também. so I went to an orphanage of young kids that are waiting for adoption. Num lugar lá no fundão de São Gonçalo. So in a very far away place from São Gonçalo, Eu vou te falar que nem eu, quando morava no Brasil, eu ia num lugar daquele. I can tell you that even when I was living in Brazil, I used to go to this place. Não, eu nunca fui. I have never been to this place. Nunca. E quando eu cheguei lá, When I was there, eu encontrei uma mulher de Deus trabalhando lá. I saw one woman of God working in that place. O nome dela é Alinda Oakley. Her name is Alinda Oakley. Ela é aqui de Minneapolis. She is from Minneapolis. Ela é uma missionária que está lá por mais de 10 anos. She's a missionary that has been there for more than 10 years. Quando eu conheci o Chris Smith há 3 ou 4 meses atrás no grupo de oração da Linda, When I met Chris Smith on the prayer group of Linda,
E ele decidiu vir ajudar na nossa igreja para ser voluntário. And he wanted to come to our church as a volunteer Porque ele queria aprender um pouco de inglês. because he wanted to learn a bit on English. Desculpa, português. Portuguese, sorry. Ele falou que esteve lá. He told me that he was there. E depois eu fiquei sabendo And then later on I got to know que o Chris, que está lá em cima, that Chris is upstairs, ficou lá nesse lugar por 6 meses, that he was on this place for 6 months, dando a sua vida e dando o seu melhor no ajudar a recuperação daquelas crianças. giving his life and giving his best and trying to make the life of that kids better. Eu acredito que é esse tipo de conversa que Jesus tem com Deus quando ele está na frente do trono. I believe that's one of the type of conversation that God has with Christ when he's in front of the throne. A minha Bíblia e a sua Bíblia fala que nós temos que ser sensíveis às necessidades do mundo. My Bible and your Bible tells us that we need to be sensitive to the needs of the world. A Bíblia fala que o verdadeiro pastor deixa as 99 ovelhas que estão boas. The Bible says that the real pastor, he leaves the 99 sheep that are good E ele vai buscar a única ovelha que está lá perdida. and goes after the only sheep that's lost. Jesus me ensinou assim: Jesus has taught me this. se eu não estou atrás de você, que você está saudável, Because I'm not looking for you, you're healthy. eu tenho que ir atrás de quem está doente. I need to go after the person that's sick. Quem esteja doente espiritualmente Whenever sick spiritually ou doente fisicamente. or sick physically. Essa é a nossa obrigação em buscarmos aqueles que estão perdidos, que estão sofrendo. That's my obligation, to look for those who are lost, who are suffering. Eu tenho que olhar para as coisas de Deus, eu tenho que pensar que a minha vida aqui é temporária. I need to look for the things of God. I need to think that my life here is very temporary. Numa quarta-feira à noite, In a Wednesday night, eu preguei em uma comunidade, I was preaching in a community bem no coração do Complexo do Alemão, uma das mais delicadas do Rio de Janeiro, do ponto de vista de segurança pública. on the heart of this lander called Alemão, which is one of the most dangerous of Rio de Janeiro. E ali eu encontrei um grupo de irmãos fiéis querendo fazer a vontade de Deus. And there I found a group of faithful brothers that wanted to do God's will. Eu fui tremendo na base, como diz o ditado. I was shaking as the sign said. Quando eu estava entrando lá, havia 2 ou 3 postos dos traficantes lá com fuzis na mão, pronto para metralhar. When I was entering this lander, I saw like 3 or 4 sets of the drug dealers that were there, ready to kill anyone. Mas graças a Deus que eles gostam do crente, porque nós cuidamos deles. And thank to God that they like the believers because we take care of them. Mas a gente tem que fazer mais. But we need to do more. Nós temos que alcançar os que estão perdidos. We need to reach the ones that are lost. É que eu falei com Deus, olha, eu vou procurar não chorar lá na frente mais. I was talking to God and I was telling Him that I'm trying my best to not cry anymore up front. Porque nós temos que saber que Deus está no controle das coisas. Because we need to know that God's in control of the things. E que Deus está na frente das situações. And God is up front on all situations. E nós caminhamos em vitória. We walk in victory. A gente tem que parar de chorar, lembrar que nós estamos com a vitória. We need to stop weeping and remember that we are in victory already. Jesus morreu por nós. Christ has died for us. Nós temos a vida eterna. We have the eternal life. Nós temos o poder de curar a pior doença do mundo, We have the power to cure the worst disease on this earth, que é o pecado. which is sin. Podemos falar de Jesus. We can talk about Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa para tocar os outros. We need to do anything to reach out people. Nós precisamos parar de pensarmos em nós mesmos We need to stop thinking on only ourselves e pensar em esvaziar o inferno and
start thinking on making the hell empty e encher o céu de gente salva. and make the heaven full of saved people. Ah, se você dorme às 10, dorme às 11. Você dorme às 11, dorme à meia-noite. If you nowadays you sleep in 10, start sleeping 11. If you sleep 11, start sleeping midnight. Se você não é, você é como eu, que vai dormir cedo de vez em quando, acorde de manhã e vai orar. If you're like me, that you go to bed early, start waking up a little bit early and start praying. Quando não tem reunião do conselho, uma visita que vai até meia-noite, né? When you don't have any meetings on the executive council or other visits that are to go until midnight. Eu tenho que fazer alguma coisa. I need to start doing something. Eu tenho que pensar o que é que Jesus faria nessa situação. I need to start thinking what Jesus would do in this situation. Vamos olhar para cima. Let's start thinking, looking up. E é que é um assunto para outra mensagem. And that's a subject for another message. Eu amei esse aviso de estrada olhar para cima. And I love this road sign that's looking up to up. É tão interessante que o próprio Jesus, que todo mundo fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. It's so interesting that people start talking about John 3:16, which says, So God loved the world, so no one has perished, but have everlasting life. I have not memorized the verse in English. I'm sorry. I don't have. Não tenho o versículo memorizado em inglês. Desculpe. Mas lá, 2 versículos antes, ele fala assim que, assim como o povo olhou para cima para a serpente que estava no deserto, é interessante que as pessoas olhassem para o Filho do Homem. But 2 verses before this one is saying that as people was looking to the snake in the desert, is also necessary that people start looking to Christ. Então, você tem que olhar para cima. You need to look up. Olhar para a cruz de Jesus. Look to the cross of Jesus. O que você vê nessa cruz? What do you see in this cross? Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Jesus está vivo à destra de Deus. Ele ressuscitou. Jesus is alive on the right hand of God. Por isso que Ele quer um relacionamento conosco. That's the reason that He wants a relationship with us. Eu não estou pedindo para você se converter à religião brasileira. I'm not telling you to convert yourself to the Brazilian religion. A religião brasileira é beijar e abraçar o primeiro que sai na frente. The Brazilian religion is to kiss and hug the first you can see in front of you. Não estou falando para isso. I'm not telling you to do that. Eu estou falando para que você seja quente na tua relação com Deus e com as pessoas. I'm telling you to be warm in your relationship with God and with people. Faça as coisas com paixão. Do the thing with passion. Faça com o melhor que você tem. Do with the best that you have. O pastor pediu para você arrumar uma coisa lá, não demora 6 meses para fazer o que o pastor pediu, que não é para mim que você está fazendo, você está fazendo para o Senhor. If pastor tell you to do something, don't take 6 months to do that because you're doing for God, not for the pastor. Procure ter esse relacionamento com Cristo Jesus. Start having that relationship with God. Se um homem tentar construir uma ponte da terra até o céu, ele não consegue. If a man start making a bridge from the earth to the heaven, he wouldn't be able to do it. Não, ele não vai conseguir. He wouldn't be able to do it. É? Mas Deus construiu essa ponte. Cristo Jesus é a nossa ligação entre Deus e os homens. But God has built this bridge. Christ Jesus is the connection between man and God. A Bíblia fala que nossa vida está escondida em Cristo. The Bible says that our life is hidden in Christ. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Psalm 91 says that the one that lives in the hides of the God is gonna live in heaven. Você já parou para pensar nisso? Ever stop thinking about it? Nós estamos escondidos em Cristo.
We are hidden in Christ. Eu não preciso ter medo do futuro. I don't need to worry the future. Eu não preciso ter medo do amanhã. I don't need to worry tomorrow. Eu não preciso ter medo se o pneu do meu carro vai furar. I don't need to worry if my car's gonna get a flat Eu tire. não preciso me preocupar se eu vou ter o dinheiro para pagar o meu aluguel no primeiro do mês. Claro que você tem que trabalhar, né? I don't need to worry if we're gonna have money to pay my rent on the first day of the month. For sure you need to work, right? Você não precisa ter medo de coisas que você não pode controlar. You need to stop worrying about the things you can't control. Porque isso está tirando a sua vida. Because it's taking your life away. Tem um relacionamento com Jesus Cristo. Have a relationship with God. Deixa que Ele tome conta da sua vida. Let Him take care of your life. Ah, você pode falar, eu sou um cara muito bom, eu não preciso de muleta. You can say, I'm a very good man, I don't need any crutches. Eu prefiro ter muleta. I prefer to wear crutches. Que as pessoas falam que quando a gente depende de Deus, a gente está sendo uma pessoa incapaz que usa muleta. Because people said that when we depend on God, we're being like incapable as people that uses crutches. Eu prefiro chegar no céu com a minha muletinha I'd rather get to heaven with my crutch do que estar todo bonitão instead of just being like very handsome e me queimar no inferno. and burn in hell. Porque o inferno não foi criado para os homens. Because hell was not created for men. A Bíblia fala que foi criado para o diabo e os seus anjos. Bible says that hell was created for the devil and his angels. Então quem quiser fazer foguinho, que faça foguinho para o diabo para lá, porque eu quero ir para o céu, ficar com Jesus. If you want to start a fire, go to do a fire everywhere, another place, because I want to go to heaven with Christians. Eu quero ter um relacionamento com Jesus Cristo. I want to have a relationship with God. Eu quero construir um altar para Deus na minha vida. I need to build an altar to God in my life. Eu quero que as pessoas gostem do meu cheirinho bom. I like people to like my good smell. Não é perfume francês, It's not a French perfume. mas a Bíblia fala que é o perfume de Cristo, de vida. People said that the perfume of Christ in my life. As pessoas têm que ver que tem algo diferente com você People need to see that there's something different with you e comigo. and with me. E eu quero acabar com essas palavras. And I want to conclude with these words. Feche os seus olhos Close your eyes e pensa comigo. and think with me. Aonde é que está a arapuca ou a armadilha na sua vida? Where is the trap in my life? Aonde é que está o perigo na tua natureza que pode te impedir de chegar até Deus? Where is the danger in your life that can prevent you from reaching God? Pense se você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Think that if you already have a personal relationship with God. Qual foi a última vez que Deus te protegeu de um perigo? When was the last time that God protected you from a danger?